Preste atenção nesse vídeo. Quando você está acordado, depois que você dormir, nunca mais você pega. Desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Não adianta ter a roupa igual e a lâmpada igual e não tem azeite, porque quando ele vem e leva, a falsa fica, a verdadeira sobe. Agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Porque qualquer, fala comigo, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, aquela é a minha irmã, e aquela outra é minha mãe. É só fazer a vontade do meu Pai que está no céu, que este legado vem sobre você. E quando ele entra em você, ninguém pode mais tirar o legado que ele dá, que você é a verdadeira família de Deus. Missionário Paulo Roberto, dá um abraço aqui, vem cá. Homens que a terra não era digna deles. Apóstolo Doriel nos deixou há 1 ano e 8 meses. Fomos pegos de surpresa. Paulo Roberto, ano passado, estava aqui entre nós, sendo boca profética. Todas as convenções. Um homem de caráter íntegro, transparente, santo. Quantas vezes perguntava a Paulo, está precisando de alguma coisa? E ele, em tom de brincadeira, dizia: estou. De que o irmão está precisando? E ele sempre dizia: de mais humildade, mais obediência, mais submissão. No culto fúnebre,
Eu fiquei impactado. Apesar da carga emocional que já estava instalada. A missionária Ruth chegou para o culto fúnebre. Teve um problema de horário de avião, já chegou nos momentos finais. E eu ouvi pastores das mais diferentes denominações externando o que Paulo Roberto Rezende Oliveira representou para o reino de Deus. Encontrei lá dezenas e centenas de pastores da Casa da Bênção. E todos tinham uma linda história. Em um determinado momento difícil, Paulo marcou presença como pastor de pastores. Ele estava agendado para pregar aqui. E a última vez que eu estive com ele, irmãos, na UTI, quando eu ia saindo, ele disse: apóstolo Jair, faz favor. E ele me fez uma recomendação. Acho que ele já sentiu que ia partir. Ele disse: Jair, aproxime mais do Eliatã. Eliatã está preparado por Deus ao longo dos anos para ministrar em convenções e congressos. Eliatã não sabe disso. Eu disse para ele: Eliatã, se você não puder, por recomendação médica, período de convalescência, ele estará ministrando no seu lugar. Não sabíamos nós que Deus ia promovê-lo para a glória. E aqui está o pastor Eliatã. Espírito de Deus, continue consolando missionária Maria, pastora Joquebede, pastor Eliatã, Paulinho e a Késia. Vamos recebê-lo. Ele vai ministrar a palavra de Deus. E hoje à tarde ele vai estar ministrando para pastores e pastoras, aqui no galpão ao lado, enquanto o Congresso das Mulheres da Bênção acontece aqui, sob a liderança da missionária Ruth. Ele estará falando por 2 horas. Ele tem muito de Deus para transmitir aos irmãos. É pastor de uma igreja viva, poderosa, prevalecente, com centenas e centenas de discípulos. É um homem testado e provado para a glória de Deus. Bem-vindo, pastor Eliatã. Aleluia. Pode se sentar no seu lugar. Eu quero desejar a todos saúde, paz e prosperidade. E não bastasse as lágrimas que eu já derramei nessa manhã, por ter sido ministrado pela palavra de Deus, através dos homens de Deus, me senti muito pequeno, mas muito pequeno, ouvindo esses homens, as experiências, a proximidade, o relacionamento deles com Deus, depois de tantos anos ainda tendo conhecido o Senhor e vivendo o Evangelho, ainda ter esse fogo ardendo dentro de si. Eu estava ali no banco e me sentindo como se o Senhor estivesse me passando numa prensa e tratando a minha vida, ministrando no meu coração, mostrando para mim e falando: é esse o caminho, essa é a direção. Não existe vitória fora desses princípios. E para mim estar aqui é relembrar toda uma vida, é relembrar, passar um filme na mente de toda uma história de vida que envolve a vida do meu pai. Como o apóstolo Jair disse, ele
deveria estar aqui se o senhor não tivesse o recolhido. E eu digo para vocês que eu senti muito mais tocado ao entrar aqui, ao chegar em Brasília desde ontem, do que no período do velório e sepultamento do meu pai. Porque eu entrei por essas portas e é como se visse e ouvisse ele falando todas as vezes que ele voltava para casa da convenção, e me levava os DVDs, os CDs, os livros, e falava: filho, olha, Deus falou poderosamente, contava todas as histórias. Eu não estava de corpo presente na convenção, mas eu sabia de tudo que acontecia, porque ele falava com o coração cheio de alegria por estar neste lugar, por ter nascido neste lugar, por ter crescido neste lugar. E eu, como hoje minha família tem brincado e dito, você que agora é o patriarca da família, né? Você tem que assumir o lugar do papai. E com essa responsabilidade de representar a nossa família, eu quero agradecer com o coração cheio de gratidão à Casa da Bênção, na pessoa do apóstolo Jair, missionária Ruth, todo o apoio, todo o carinho que sempre nos deram e continuam nos dando nesse tempo de renovo, de restauração, de consolo que o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas. Nós temos nos sentido muito amparados por essa família. Nós temos nos sentido protegidos por essa família. Minha mãe pediu que eu dissesse a todos vocês que trouxesse um abraço, o reconhecimento do amor, do carinho que a Casa da Bênção tem tido com a nossa família. Só o Senhor pode recompensá-los, só o Senhor pode dar a vocês a colheita da semente que vocês têm depositado sobre as nossas vidas. E particularmente eu quero agradecer a todos os pastores, pastoras, missionários, com um carinho que sempre dedicaram ao meu pai, missionário Paulo Roberto. Papai sempre chegava com uma história de amor e de carinho recebido nessa casa. E que vocês possam colher por todos os dias da vida de vocês, e com certeza isso vai se refletir na eternidade. O amor que vocês investiram na vida do meu, como eu gosto de chamar com muito carinho, do meu velho pai. Às vezes ainda é difícil de digerir a situação. Semana passada eu fui pego num ato falho. Eu fui a um determinado lugar e tinha uma pessoa que não sabia que papai havia falecido, e ele me perguntou: e aí, como é que vai o seu pai? Eu falei: está bem, graças a Deus. Mas como se ele tivesse por aí, mas na mesma hora caiu a ficha. Eu falei: ele está bem, porque ele está nos braços do Senhor, o Senhor o recolheu. E aquela pessoa ficou tão sem graça, porque não sabia que papai havia falecido. Então a gente ainda passa por esses momentos, mas para mim, eu disse para alguns pastores: papai foi fazer a última viagem. Só que essa, diferente de todas as vezes que desde menino sempre fui buscá-lo no aeroporto, na rodoviária, seja onde fosse, dessa vez não sou eu que vou buscá-lo. Dessa vez é ele que vai nos esperar, porque ele já está na parada final. Ele está na presença do Senhor, para onde todos nós estamos indo, e cremos que mediante este tema dessa convenção de santificação, todos aqueles que andarem nesse propósito chegarão no mesmo lugar que o apóstolo Doriel, que o missionário Paulo Roberto e tantos homens de Deus que foram falados essa manhã pelo missionário Paulo Ribeiro já chegaram. E se Deus quiser também, nós chegaremos lá em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Eu quero, nesse tempo que me resta, em breves palavras, abordar um pouco desse tema de santificação. Esse é um texto bem conhecido. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Mas eu quero ler apenas o versículo 5 nesse momento, para nós ganharmos tempo. Isaías capítulo 6, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor
dos exércitos. Essa palavra, queridos, tem mexido muito comigo, porque a minha grande curiosidade era de saber que impureza era essa nos lábios do profeta Isaías, visto que aquilo que ele tem como chamado ministerial é algo incompatível com a declaração que ele faz. Não se pode ver, não se pode perceber, ou pelo menos não deveria se perceber ou ver ou imaginar um profeta com lábios impuros, visto que o profeta, ele tem como característica básica e principal, ao meu ver, ser a palavra, o homem que traz a palavra de Deus para o povo. Ele tem que ser a boca de Deus para o povo, ele tem que trazer a mensagem de Deus para o povo, independente da característica dessa mensagem. Se essa mensagem é leve ou pesada, se é uma mensagem de amor ou se é uma mensagem de justiça, se é uma mensagem que traz consolo ao coração ou se é uma mensagem que fere, ele é a boca de Deus. Ele tem que confrontar a injustiça, ele tem que confrontar o pecado, ele tem que confrontar a desigualdade social. O profeta não pode ou não poderia ter de forma alguma lábios impuros compatível com o seu chamado. Mas Isaías, ele declara: eu sou um homem de lábios impuros. E a minha pergunta neste tempo que eu estava meditando nessa palavra: Senhor, que impureza é essa dos lábios de Isaías? E às vezes a gente pode pensar, será que Isaías era um homem que se ajuntava de repente numa rodinha e contava piadas imorais? Será que Isaías se ajuntava com algumas pessoas e ficava trocando palavras e entre elas saíam palavras de baixo calão? Será que Isaías era um homem que tinha alguns comportamentos na sua forma de falar inadequada à sua postura ou à sua posição? Mas na verdade, como profeta, acredito que Isaías não tinha esse tipo de comportamento. E eu estava perguntando ao Senhor: Senhor, qual é a impureza dos lábios de Isaías? E o Senhor me disse: Isaías começou a misturar a mensagem que eu colocava na sua boca com aquilo que saía da sua própria boca. Quando nós, como profetas de Deus, não somos fiéis à palavra que o Senhor coloca na nossa boca, nós nos tornamos homens e mulheres de lábios impuros e começamos a promover uma geração de impuros lábios no nosso meio. E por que a mensagem de Isaías foi afetada? Ou por que a mensagem de Isaías estava sendo afetada? E quando nós falamos de pureza de mensagem, quando nós falamos de pureza de alimentos ou de água, como foi dito nessa manhã pelo missionário Daniel de Oliveira, se eu mandar buscar ali no vaso sanitário uma gota de água e pingar neste copo de água pura, essa água, por mais que tenha a grande maioria concentrada de água pura, apenas uma gota de água do vaso sanitário vai tornar impura essa água, e se oferecer para você beber, acredito que você não vai beber, porque essa água está impura. Quando a palavra de Deus vem à nossa boca, quando nós somos chamados por Deus para compartilhar a palavra de Deus, não deveria existir nenhuma possibilidade de uma gota de qualquer um dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos de nada valem diante dos pensamentos do Senhor, que são mais altos do que o nosso pensamento, e como profetas de Deus, temos que comunicar a mensagem pura que veio da parte de Deus. Eu sou um homem de lábios impuros. Mas o que afetou a impureza de Isaías, ou trouxe a impureza para Isaías? Diferente de todos os outros profetas, queridos, pelo menos da grande maioria deles, acredito eu, Isaías era um homem de uma herança, de uma genealogia, de uma origem, melhor dizendo, distinta de todos os outros profetas. Você vai ver, Elias é um homem que não tem nem genealogia, ele simplesmente aparece na história de Israel. Você vai ver Amós, ele dizendo: olha, eu não era profeta, não era filho de profeta, eu era apenas um boiadeiro. Você vai ver Eliseu era um lavrador, tinha suas juntas de bois e lavrava a terra quando Elias passa e o chama. Mas quem era Isaías? Isaías era um homem da corte. Isaías era um homem de fina estirpe. Isaías era um homem acostumado a entrar e sair diante do rei. Isaías era um homem que andava entre os cortesãos e as cortesãs do palácio do rei Uzias.
E quando nós pensamos, queridos, em palácio, quando nós pensamos em reis, quando nós pensamos numa corte, nós precisamos pensar e entender que neste ambiente existe muita coisa que traz impureza ou que pode promover impureza na vida de qualquer homem, mesmo sendo ele um profeta. Porque na corte existe trocas de interesses, na corte existe troca de favores, na corte existe bajulação ao rei para manter o seu posto de cortesão ou de cortesã, para que você continue usufruindo da mesa e daquilo que o rei oferece aos seus convidados que estão na sua corte. Na vida na corte, tem que se fazer o que o rei manda, porque senão você pode perder o seu posto ou até mesmo a sua cabeça. E a caminhada na corte, a vida na corte, o envolvimento com os cortesãos, com as cortesãs, ao meu ver, começaram a trazer impurezas nos lábios de Isaías. Perceba que Isaías, queridos, ele está servindo a um rei, que é um rei diferenciado na primeira metade da sua vida. Porque a palavra do Senhor fala que o rei Uzias era um homem temente a Deus. Era um homem que caminhava na presença do Senhor. Era um homem que foi abençoado com o Senhor, com criatividade para fazer invenções que jamais haviam sido editadas sobre a face da terra. Ele inventou armas que projetavam pedras gigantescas sobre os seus inimigos. Ele projetou armas que atiravam centenas de flechas de uma vez. Ele subjugou os filisteus. Ele fez coisas maravilhosas. Mas chegou um tempo da sua vida que a grandeza do seu reinado proporcionou a Uzias um autoentendimento, uma arrogância, uma prepotência, uma autossuficiência, que ele começou a se esquecer de Deus, e aquilo que ele andava na presença do Senhor, que tocava o coração de Deus, que atraía a presença de Deus sobre a sua vida, agora começa a se afastar. E nessa caminhada, ele resolve assumir um posto que a ele não era devido, que era um posto de sacerdote. E ele resolve num belo dia da sua vida, já que eu sou bem sucedido, já que eu sou o rei, já que eu mando, já que eu comando, todo mundo obedece às minhas ordens, então eu vou fazer o que eu quiser. E ele pega o incensário, entra na casa do Senhor para oferecer incenso. E o sacerdote Azarias entra atrás dele e fala: rei, o senhor não pode fazer isso. Mas 80 sacerdotes entram junto com o sacerdote Azarias, segundo Crônicas capítulo 26. E como homens comprometidos com a mensagem de Deus, homens comprometidos com o projeto de Deus, homens comprometidos com o seu ministério, eles não usam de palavra educada, eles não usam de bajulação com Uzias, como acredito eu que a corte toda estava acostumada a fazer. E Azarias, junto com os 80 sacerdotes, diz para Uzias: sai daí. Às vezes, queridos, nós temos a nossa mensagem contaminada, a santidade de Deus vai se esvaindo da nossa vida, porque nós queremos manter uma política da boa vizinhança com aqueles que estão à nossa volta, com medo de perder aqueles que estão à nossa volta. Mas aquele que é chamado por Deus para viver uma vida de santidade, é profeta e profetiza de Deus, é homem e mulher de Deus. Ele não tem que ter meios termos, nem meias palavras, ele tem que abrir a sua boca e, se necessário for, falar com o rei: sai daí, porque aí não é o seu lugar. Mesmo assim, Uzias, queridos, ainda se coloca numa posição que, como rei era engrandecido, ele não sai daquele lugar. E a palavra do Senhor diz que a lepra lhe saiu à testa na mesma hora. E os sacerdotes se afastaram dele, e ele mesmo procurou sair da casa do Senhor. E a partir daquele dia, nunca mais ele pôde entrar na casa do Senhor, e nem pôde entrar diante do palácio. Foi viver numa casa separada, e nem mesmo na sua morte foi enterrado no mesmo cemitério dos reis. Por quê? Porque ele perdeu a sua visão de quem ele era e de quem Deus era, e o seu comportamento se tornou impuro diante do Senhor. Isaías está vendo tudo isso. E quando Isaías morre,
Acredito, quando Uzias morre, desculpe, acredito eu que Isaías agora começa a fazer uma avaliação da sua própria vida, do seu comportamento, o comportamento do rei, que por acaso era seu primo, e acredito eu que existia muita intimidade entre os dois. E o Senhor que é amoroso, o Senhor que é bondoso, o Senhor que chamou Isaías, resolve dar uma oportunidade para Isaías. A oportunidade que o Senhor dá é que ele tenha a possibilidade de ter uma visão de quem era Deus. E aqui para mim, queridos, está, sem nenhuma norma, sem nenhuma regra, sem 5, 6, 7, 8, 10 passos para isso, para aquilo ou para aquilo outro. A única forma de nós sermos santos, de nos santificarmos, é quando nós enxergamos quem é Deus. Quando você consegue ver quem é Deus, não precisa ninguém dizer para você o que você tem que fazer para ser santo. Você simplesmente vai ser santo, porque Deus é santo. No versículo 1, a palavra do Senhor diz: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Senhor, eu vi o Eterno sentado sobre um alto trono exaltado. Queridos, tudo vai depender do nosso referencial. A sua santidade vai ser na medida do referencial que você tem de Deus. E a primeira coisa que Deus permite Isaías enxergar como referência é o seu trono. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que o Senhor estava dizendo para Isaías? Isaías, você está acostumado à corte de Uzias. Você está acostumado ao trono de Uzias, que se ocupa no máximo uns 2, 3, 4, 5 metros quadrados. Você está acostumado à sala real de Uzias, que talvez tenha, quem sabe, 100 metros quadrados. Mas o meu trono não cabe aonde você está vendo. O meu trono tem que ser colocado nas alturas, acima dos céus. E aquilo que você reputa por ser importante, eu mostro para você o que eu sou. É muito mais do que você está acostumado a ver. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Na verdade, o que o Senhor estava falando para Isaías do processo de santificação é: mude a sua referência. Pare de olhar para o trono de Uzias e comece a olhar para o meu trono, porque aí você vai ver a minha grandeza. E a palavra do Senhor continua que diz, ele disse: além dele estar sentado sobre um alto e exaltado trono, a aba das suas vestes, uma linguagem mais nossa, a bainha das vestes, enchem o templo. Ontem nós ouvimos aqui o missionário Moisés falar sobre o lugar, o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Ontem nós ouvimos o missionário Moisés falar sobre o que acontecia no lugar santíssimo. E quando nós lemos as Sagradas Escrituras, o Senhor havia dito a Moisés: Moisés, ali virei a ti, no meio das asas dos querubins, eu mostrarei a minha glória. O povo estava acostumado a ver a grandeza, a glória de Deus através da manifestação da nuvem que cobria o povo durante a noite com a coluna de fogo, durante o dia como uma nuvem, e a Shekinah que descia ali no Santo dos Santos. Na verdade, poucos eram os escolhidos para estarem naquele lugar, como nós ouvimos nessa noite. Ontem à noite, na época de Jesus era um pouco mais, era em torno de 11 mil sacerdotes que existiam, e provavelmente eles entravam por sorteio, e durante toda a vida de um sacerdote, talvez ele entraria apenas uma vez no lugar santíssimo. Por isso todo o cuidado. O sumo sacerdote não dormia a noite anterior com medo de sonhar com alguma coisa que pudesse trazer sujeira ao seu coração, à sua mente, então ele passava a noite toda acordada, para que no outro dia ele pudesse entrar no lugar santo e quem sabe ter a possibilidade de ver a glória de Deus ali no templo. Alguns nem viam a glória de Deus, viam apenas um anjo, como o pai de João Batista. Mas sabe o que o Senhor estava falando com Isaías? Isaías, o que vocês aí na terra reputam por coisa extraordinária, maravilhosa, que toca o coração de vocês, que gera esperança no coração do sumo sacerdote,
que vocês chamam da minha presença, que enche a casa, como na época de Salomão, que quando ele começou a orar na consagração do templo, a glória do Senhor encheu a casa, e ninguém conseguia se colocar de pé, e todos tiveram que sair do templo. E é isso que tem que acontecer nos nossos dias. Abrindo um parênteses, nós temos que parar de encher o templo de coisas, e atrair a presença do Senhor para dentro do templo. Mas o Senhor está falando com Isaías: tudo isso que vocês acham maravilhoso, é apenas a barra da minha veste. Porque se você olhar para cima, tem muito mais presença de Deus, porque ela enche não é apenas ao meu templo, ela enche a terra, ela enche o universo, ela enche as galáxias, a minha glória enche toda a terra. O que nós estamos provando aqui, queridos, desde terça-feira à noite, ontem todo dia, hoje pela manhã, que nós temos dito: a glória de Deus está presente, e está, mas é apenas as barras das vestes do nosso Deus. Ele tem muito mais para derramar sobre nós. Isaías, para de ficar olhando para as vestes de Uzias. Elas podem ser bonitas, mas apenas vestem o corpo dele. As minhas vestes enchem toda a terra. Em torno dele se posicionavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 tampavam os seus olhos, com 2 tapavam os seus pés. E nós poderíamos falar tantas coisas sobre isso, mas eu quero falar sobre o que os serafins diziam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus estava falando para Isaías: Isaías, os seus lábios estão contaminados, porque você parou de exaltar o meu caráter. Você começou a usar a linguagem da corte de Uzias, mas eu estou te mostrando que a corte celestial tem uma outra mensagem. A corte celestial tem uma outra palavra. A corte celestial tem uma outra forma de linguagem, e a linguagem deles é o caráter de Deus. Ele é santo, 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 e santo é o Senhor dos exércitos. Mais do que isso, eles não diziam para Deus: tu és santo, como nós estamos muito acostumados a dizer, principalmente nas nossas canções. E não é pecado dizer, mas Deus já sabe que Ele é santo. Nós não temos que ficar dizendo para Deus: tu és santo, tu és santo, tu és santo. Os serafins não diziam para Deus: tu és santo. Eles diziam uns aos outros. Sabe por que está faltando santidade na igreja? Porque a gente fala muito que Deus é santo, mas estamos esquecendo de dizer uns para os outros: sede santos, porque Ele é santo. Sede santo, porque Ele é santo. Seja santo, porque Ele é santo. Seja santo, porque Ele é santo. Igreja, seja santa, porque o Deus da igreja é santo. Aleluia. Nós perdemos muito tempo falando coisa para Deus que Deus não precisa de ouvir. Nós perdemos muito tempo em redundâncias com Deus. Dizer que Deus é santo, que Deus é bonito, de que Deus é maravilhoso, de que Deus é amor. Queridos, podemos dizer, não estou dizendo que você não pode dizer isso, não. Nós estamos precisando muito mais de falar o que Deus tem para dizer a nosso respeito, o que Deus quer fazer na nossa vida, o que Deus quer fazer com a sua igreja na terra, o que Deus quer fazer com o seu povo na terra. Portanto, essa linguagem de santidade é uma linguagem que é adquirida no relacionamento com Deus, mas é vivida na comunhão dos santos. É uns aos outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Muitas vezes, queridos, hoje, por falta de santidade, o que faz tremer os batentes da igreja é apenas o som dos instrumentos, das caixas de som, da gritaria do pastor, que muitas vezes não tem argumento, mas tem que gritar para tentar comover o coração das pessoas. Mas quando nós estamos na presença do Senhor e vivendo em santidade, é a presença dEle que faz tremer a casa.
A Bíblia fala que quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, repousando sobre a cabeça de cada um deles, a Bíblia fala que as estruturas daquele cenáculo foram abalados e eles tremeram, porque a presença de Deus chegou naquele lugar, e aonde tem presença de Deus tem santidade. Portanto, não é necessário nós ficarmos fazendo esforços pessoais para fazer com que o povo trema. Basta a presença de Deus vir e o povo vai se tremer diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Quando Isaías tem toda essa visão, queridos, ele começa a entender que a mensagem dele precisava de se voltar à originalidade. E eu creio que é isso que o Senhor está fazendo nessa convenção para as nossas vidas. Eu tenho percebido isso claramente, através da ministração de todos os pastores, principalmente esses pastores que são ícones da Casa da Bênção, que estão aqui desde o princípio. O que eles estão trazendo para nós nesses dias, queridos, e hoje especificamente na manhã? Volta para a sua vida de oração, volta a subir aos montes, volta ao jejum, volta à consagração, volta a estar na presença de Deus, volta a sair de casa em casa, volta para os cultos dos lares, porque foi assim que tudo começou. A presença de Deus começou dessa forma e a presença não mudou. Nós precisamos resgatar e voltar à essência do chamado que o Senhor nos deu. Estava pensando nesses dias, queridos, principalmente sobre esse aspecto do movimento de grupos familiares, de células, seja o que for, a forma como cada um entende. E particularmente eu entendo que o boom disso foi no ano 2000, com César Castelhano, com o G12. Na mesma época apareceu Ralph Neighbor com o G5. Antes disso existia Juan Carlos Ortiz na Argentina com o movimento de discípulos. Mais recentemente nós temos visto a questão do MDA, do DNA, do pastor Paulo Mazzoni, Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Tantos modelos. E às vezes, queridos, eu fico vendo que a nossa preocupação é de ir conversar com esses homens para saber como é que o sistema funciona. Quando na verdade, nós deveríamos perguntar para este homem como é que ele descobriu o sistema. Muitas pessoas saíram daqui para ir na Coreia ver Paul Yang-cho e chegaram lá e descobriram que o sistema que ele descobriu foi através de jejum e oração. Qualquer um de nós poderia ter descoberto. Como é que a sua igreja ficou desse jeito? Como é que é esse sistema de grupos que você está fazendo? Eu conheço um pouco a história do bispo Palarone. Primeira vez que eu encontrei com Israel lá em Vitória, ele me contou um pouco da história do pai dele. E já vi ele também ministrar sobre coisas que ele precisou abrir mão, ele precisou ler, ele precisou pagar o preço na leitura, na Bíblia, literaturas, oração, jejum. Pagou um preço de perder toda uma estrutura que ele tinha, não é isso, bispo? Para alcançar o que Deus tem dado a ele hoje, tem mudado de certa forma a história da Casa da Bênção. Mas muitos querem saber só como é que funciona o trilho do salvo vencedor. Não, pergunta para ele, como é que você conseguiu? Ele vai dizer para você, foi através de jejum, de oração, de leitura. Eu paguei um preço na presença do Senhor. E o mais importante não é o plano realizado, porque a Bíblia diz, consagra ao Senhor os teus planos. Antes de ter um plano, tem que ter uma consagração. E é isso que o Senhor está nos fazendo nesse tempo, voltar às primeiras obras. Quando Isaías volta a ver o Senhor novamente, ele diz, ai de mim que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Mudou a referência de Isaías. Agora a referência de Isaías não é mais Uzias, é o rei dos reis. A referência de Isaías não é o trono de Uzias, é o trono do Altíssimo que está acima do globo terrestre. A referência de Isaías não é o troca-troca, o toma lá da cá da corte. A referência de Isaías agora é a linguagem da corte celestial. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Agora Isaías não preocupava mais em impactar as pessoas pelo grito. A presença de Deus era suficiente para fazer tremer o limiar do templo. Porque a sua referência mudou. Agora os seus olhos viam o rei. Versículo 6. Diz a palavra do Senhor. Porém um dos serafins voou para mim,
trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como a tenaz. Preste atenção, porque isso é muito importante. O tema da nossa convenção é santificai-vos. A santificação, nós como ouvimos, nós não podemos promover por nós mesmos, porque essa é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito. É o Espírito que nos santifica. Mas a vontade da santificação tem que ser nossa, por isso é santificai-vos. Quando Isaías percebeu, quando Isaías entendeu que ele precisava de santificar, ele disse, ai de mim que vou perecendo, o Senhor falou, agora você compreendeu, Isaías, já que você entende que precisa ser santificado, então agora eu vou agir, agora eu vou enviar o Espírito, agora eu vou enviar o anjo com a brasa viva, agora eu vou tocar a sua vida, agora eu vou transformar a sua vida, como ouvimos ontem, agora eu vou trocar as suas vestes, a de cima e a de baixo, porque tem gente que está com a veste de cima limpa e a de baixo suja, e tem gente que está com a de baixo suja, e a limpa e a de cima suja, não importa, as duas têm que estar sujas, então o Senhor vai trocar as vestes como trocou ontem à noite, porque eu desejei, eu entendi, eu caí em si, eu vi com a minha vida que eu estava no caminho errado, então agora o Senhor vem e faz a obra. Ele veio, voou, uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz, e no verso 7, ele diz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Irmãos, tem muita gente querendo ir para o altar, para ver brasa viva. Irmãos, me desculpe, eu não sou contra isso aqui, eu estou só tentando colocar dentro do contexto. Às vezes eu fico vendo irmãos falando, eu quero ir para o monte, porque eu quero ver o chão pegar fogo. Já cansei de ver essas experiências, e não duvido não, irmãos. Graveto pegando fogo, e nós começamos a orar, e o mato se incendiou. Glória a Deus, irmãos. Mas mais do que ver um mato incendiado, mais do que ver uma brasa incendiada, é ver essa brasa tocar na nossa vida, para nos tornar santos novamente, para sermos iguais ao Senhor. Vamos parar de querer ficar vendo o mato pegar fogo e desejar ver a brasa do altar tocando as nossas vidas, tirando o nosso pecado, tirando a nossa iniquidade, para que nós possamos novamente contemplar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Em seguida, no versículo 8, ele ouve uma voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Infelizmente, queridos, nós vivemos no meio de um povo de Deus em si mesmado. O que é isso? Ele procura um fim em si mesmo. As coisas de Deus têm que vir a serviço dele. Eu costumo dizer isso por aí também, as nossas canções muitas vezes expressam isso. Nós vivemos um povo omisso, é um povo passivo, não é um povo proativo. As nossas músicas dizem, Deus vem me abraçar, Deus vem me beijar, Deus vem me pegar no colo, Deus vem me jogar para cima, Deus me chama de meu amor. A gente pede para Deus fazer tudo com a gente. E eu fico pensando naquela mulher que sofria um fluxo de sangue há vários anos. Se ela fosse uma mulher passiva, estava esperando Jesus passar na casa dela até hoje. Mas ela disse, não, eu vou. Ela contrariou princípios da liturgia religiosa judaica, porque ela era uma mulher que estava num período de menstruação de 12 anos, e uma mulher no seu período menstrual não podia ser nem tocada, o que ela tocasse era considerado imundo. Ela falou, não estou nem aí, porque a liturgia religiosa diz, eu vou. Fisicamente uma mulher fragilizada por uma anemia profunda, acredito eu, por causa do seu sangramento constante, e ela entra por dentro da multidão e diz, não estou nem aí, eu vou romper. Uma igreja ensimesmada, um povo ensimesmado. Como pastores eu costumo fazer essa experiência por onde eu vou. Irmãos, faz uma oração de louvor, faça uma oração de agradecimento, faça uma oração de gratidão ao Senhor. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é bom, eu te louvo porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, abençoa a minha mãe, abençoa meu pai, abençoa não sei o que, e começa a pedir tudo para ele de novo, porque não consegue desenvolver um relacionamento de gratidão a Deus, porque está acostumado apenas a pedir. Mas nesses dias aqui na convenção, quem está pedindo é Deus. Ele está dizendo, quem vai entrar em santidade, quem vai santificar a sua vida de novo, quem vai, através da minha palavra, anunciar o Evangelho, quem vai sair batendo de casa em casa, quem vai abrir a sua casa para ter um grupo familiar, uma célula, quem vai ser meu instrumento. A pergunta é do Senhor e a resposta é nossa. Quero te convidar a se colocar em pé no seu lugar.
Qual é a resposta que você vai dar para Deus nessa manhã? Qual é a resposta que você vai dar para Deus? Vai continuar com a linguagem da corte? Vai continuar com a bajulação real? Vai continuar acostumado com o brilho do trono do rei Uzias? Ou você vai responder para ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Usa a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser usado por ti. Eu estou cansado de usar a linguagem do palácio. Eu estou cansado de usar a linguagem do rei. Eu estou cansado de usar a linguagem dos cortesãos. Eu estou cansado de usar a linguagem das cortesãs. Eu estou cansado de tentar impressionar o rei com as palavras bonitas. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero a tua palavra na minha boca. Eu quero convidar você, querido. Eu quero orar por você. Eu quero orar conosco. Você que tem uma resposta para dar para o Senhor nessa manhã, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor. Você que quer mudar a sua linguagem. Eu vim com o desejo de falar isso. E vou falar porque eu ouvi os dois pastores que ministraram falaram a mesma coisa. Hoje o Cortella está ensinando mais do púlpito das igrejas do que a Bíblia Sagrada. Leandro Carnal está ensinando mais dos púlpitos da igreja do que a Bíblia Sagrada. Os pais estão trazendo verdades psicológicas para tentar educar os seus filhos. Os nossos governantes já têm feito o seu trabalho de impedir que nós cuidemos dos nossos filhos como a Bíblia diz. Porque a Bíblia não defende espancar filho, mas a Bíblia defende sim trazer correção aos filhos. E não é raro a gente conversar com muitos pais que vêm com essa linguagem do rei Uzias, essa linguagem da corte, dizendo: não, deixa ele crescer, ele tem que ter as próprias experiências dele, ele tem que aprender sozinho. Uma linguagem de uma visão estruturalista, que a criança tem que aprender com seus próprios erros. Não, ela não tem que aprender com seus próprios erros, é a linguagem do palácio. A linguagem do rei é: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela for grande, ela não vai desviar dele. Tanta coisa que eles têm invadido a mensagem. Mas nessa manhã o Senhor nos convida a largar a mensagem da corte e voltar à mensagem do trono de Deus. A mensagem do trono do Altíssimo. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar ao Senhor. Curva sua fronte aí no seu lugar. Apresenta a sua vida. Aleluia. La bala xere canta la bala suri cantará bala xere bandala. E bandará bala suri canta la bala suri candalas. Quando o Senhor não tem mais a linguagem de línguas na sua boca, volta a dar essa linguagem, Senhor, nesse tempo. Quantos profetas, Senhor, o Senhor levantou nesse lugar, e que eles pararam de profetizar, porque escolheram falar a linguagem do rei. Mas nessa noite, nessa manhã, toca, Senhor, as vidas, e volta a colocar a palavra profética na boca desses profetas. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus entraram pelo caminho das ideologias, das psicologias, das filosofias, ó Pai amado, se perderam na caminhada. Mas nessa manhã, torna, Senhor, a trazer a linguagem do reino na boca do teu povo. Uma linguagem transformadora, uma linguagem, Senhor, que ao abrir da sua boca, a palavra que vir é uma palavra que vem do Senhor. E quando a palavra vem do Senhor, ela não volta para o Senhor vazia, mas antes ela cumpre o que foi enviada para fazer.
Não vamos estar reféns, ó Pai amado, de estruturas. Não estaremos reféns, ó Pai amado, de metodologias. Não seremos reféns, ó Pai amado, de ideologias. Nós apenas seremos escravos do senhorio do Senhor. E diante do teu senhorio, nós compartilharemos a palavra que o Senhor colocar na nossa boca. O desejo é nosso de nos santificarmos, mas a ação do Teu Espírito, que o Teu Espírito venha sobre nós, que o Teu Espírito venha sobre as nossas vidas. A Tua palavra disse: nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Então, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre a vida do Teu povo. Renova a presença do Teu Espírito, renova a presença da Tua graça sobre as nossas vidas, renova a palavra profética na nossa boca, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fiquem onde estão, louvando ao Senhor. Não saia de onde estão. Pra visão que mudaria minha história, minha vida.